Projeto Gota Fontanário. Amor e filosofia. Orçamento participativo das escolas. O impacto ambiental da industrialização, ontem, hoje e amanhã. A hora do piropo na Rádio Radical. Boa tarde a todos, eu sou a Sofia. Boa tarde, eu sou o João e esta é a Hora do Piropo na Rádio Radical. Eu sou a Joana e estamos a transmitir a emissão 15 da Hora do Piropo na Rádio da Escola Básica 23 de Machal. Olá, eu sou a Maria João. Cá estamos nós nesta semana mais curta por ser a semana do Carnaval. A hora do piropo na Rádio Radical. Depois da emissão ao vivo da semana passada, voltamos ao formato habitual. E vamos começar com o projeto Gota Fontanário, que envolveu as turmas do 6º ano e as disciplinas de Educação Visual e Educação Tecnológica. Trata-se de um projeto organizado pelos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Torres Vedras. E que tem como objetivo promover o consumo de água da torneira e a redução de plásticos de utilização única. Este projeto iniciou-se em 2020 e já se encontram muitas gotas fontanários espalhadas pelo concelho. Desta vez, coube à nossa escola decorar uma gota fontanário. Para nos falar deste processo, o nosso repórter João Pedro foi falar com os professores Cristina Santos e Gonçalo Bernardino. Olá, João Pedro. Olá, eu sou o João e estou aqui com os professores Cristina Santos e Gonçalo Bernardino para falarmos sobre o projeto da Gota Fontanário. Boa tarde, professores. Boa tarde. Boa tarde. O que é o projeto da Gota Fontanária? Olha, o projeto da Gota Fontanário é promovido pelo SEMAS, pelos Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento da Câmara de Torres Vedras. Este projeto foi sendo desenvolvido, mas na sua gênese, e parte, como disse agora mesmo, do SEMAS, tem como objetivo maior promover o consumo da água da torneira e a redução dos plásticos de utilização única. Ou seja, ao haver mais fontanários, e aqui sob a forma de gota, ao haver mais fontanários pela comunidade, pelos espaços públicos, pelas escolas, evita-se que se vá comprar mais uma garrafinha de água e estarmos a consumir mais plástico. Portanto, por um lado, promove-se aqui, vamos à gota fontanária, vamos ao fontanário, enchemos a nossa garrafinha, portanto, promove-se o consumo da água da torneira e reduz-se no consumo dos plásticos. Neste que estão a falar os plásticos de utilização única. Isto na sua gênese. Depois as gotas são trazidas para as escolas, para todas as escolas do município, e são muitas, desde o pré-escolar até ao nível secundário, são trazidas para as escolas, e a proposta é que as escolas as decorem. A proposta é livre, quer dizer, é uma proposta que é livre, que não há um tema, uma obrigatoriedade de, mas pronto, é pedida que as escolas as decorem. Nós, escola, abraçámos o projeto e ficamos muito entusiasmados. Quisemos dar uma dimensão grande aqui ao nível da escola. Agarrámos na gota, transformámos isto num projeto no âmbito da autonomia e flexibilidade curricular. Portanto, transformámos isto num chamado domínio da autonomia curricular. Envolvemos as turmas, fizemos isto um projeto de 6º ano em articulação com as turmas A e B. Envolvemos as turmas, envolvemos várias disciplinas, foram abordados e trazidos para este projeto, foram mobilizados diferentes saberes, foi feito o levantamento dos fontanários que existiam nas localidades, que era uma forma das pessoas se abastecerem deste bem precioso que é a água, quando não havia água canalizada, essa rede das águas. Também no aspecto social
do ponto de encontro que eram os fontanários, quando as pessoas se juntavam, que iam buscar a água, que acabavam por conversar, era um ponto de encontro. Outro aspecto também tratado, não tão ao nível da cidadania, da história, mas mais até das ciências, a importância deste bem precioso que é a água, portanto, o valor da água. E depois também todo o aspecto artístico, a arte que nós quisemos trazer, quisemos transportar para a nossa gota, transformá-la num projeto, ficar bastante personalizado, transformá-la num projeto artístico. Mas em relação ao projeto artístico em si, eu não me quero adiantar muito, que é para deixar um espacinho para a minha colega, para a professora Cristina. Como chegou à nossa escola? Olha, é como disse já, que já acabei por responder, portanto, como o projeto nasceu do SEMAS e fazia parte de entregarem uma gota a cada escola do município, portanto, eles trouxeram-nos a gota e explicaram-nos isto mesmo. Está aqui uma gota para decorarem, temos como objetivo esta sensibilização e tomem lá a gota. E depois nós agarrámos-la e transformámos-la um bocadinho nossa. E aqui estamos. Qual é o tema escolhido para a decoração da nossa gota? Bem, o tema escolhido foi escolhido e desenvolvido nas turmas do 6º A e do 6º B, sobretudo nas disciplinas de Educação Visual e de Educação Tecnológica. E o tema escolhido integrou o conteúdo que estaríamos a desenvolver e a abordar, que é o património, e neste caso o património português, e fizemos uma análise e um estudo pormenorizado sobre a azulejaria portuguesa, e focámos na figura avulsa para desenvolver este projeto. Portanto, a ideia era que a gota fontanário tridimensional representasse um painel de azulejaria que foi construído e desenvolvido de uma forma integrada e pelos grupos de turma. Assim, fizemos um levantamento da figura avulsa e dos ícones que estavam aí associados, e analisámos as formas, as temáticas, as flores, alguns moinhos, alguns animais, e partindo daí, cada aluno desenvolveu os seus próprios projetos. E aí foi um grande desafio, porque também tínhamos aqui várias dimensões de azulejos para aplicar na gota fontanário. Como ela tem uma forma muito peculiar, não é, de gota, e numas zonas mais largas e nas zonas mais estreitas, tivemos aqui azulejos desde a dimensão de 15 por 15 até à dimensão de 6 por 6. Portanto, foi um trabalho foi desenvolvido ao longo de várias aulas e que totalizou 180 azulejos. Portanto, este foi um desafio grande para estas turmas. Como decorreu o processo? Bem, o processo foi, portanto, já expliquei um pouco, não é? Analisámos e debatemos sobre a azulejaria portuguesa e, sobretudo, particularmente neste caso da figura avulsa. A azulejaria também é uma característica da nossa região, tanto nas estações do Caminho de Ferro, também somos uma zona de cerâmica, portanto, todos os vidrados que temos próximo aqui de Caldas da Rainha, toda esta zona de Torres Vedras também tem grande tradição nesta área. E cada aluno desenvolveu o seu projeto e vários projetos, até de várias dimensões, e foram sendo selecionados e aplicados nesta gota fontanário vários motivos, muitos, como já falei, e foram passados através de papel químico as linhas principais e depois foram uma pintura muito tentando replicar o melhor possível a textura e a variedade de tons
da Azulejaria Portuguesa em azul cobalto. Qual é o destino da gota fontenário? Olha, o destino da gota é ser devolvida cá à nossa escola. Portanto, fazia parte dos princípios do projeto. Portanto, é lançado o projeto com estes objetivos, é entregue às escolas, as escolas faziam a decoração. Nós, como já demos um pouco conta nesta entrevista, de todo o processo artístico em que nós quisemos transformar tudo isto, mas pronto, fizemos a decoração da gota, devolvemos a gota porque será agora em ambiente industrial, ser-lhe aplicada uma resina protetora, porque a gota vai ficar num espaço exterior, é um fontanário, e depois de todo esse trabalho, sei também que vai ser fotografada e vai ser um catálogo, alguma brochura acerca do conjunto das gotas, mas pronto, isso é um pouco paralelo, quer dizer, tem a ver com a divulgação e com culminar o trabalho. Mas será depois devolvida à escola, instalada no espaço exterior e servirá o objetivo inicial. Portanto, neste caso, os utilizadores são os utentes, os cidadãos da escola, professores, alunos ou quem visitar, porque a gota, o fontanário, irá estar a funcionar. Poderemos lá ir encher a nossa garrafinha e já não vamos comprar mais uma garrafa de plástico. Muito obrigado, professores Cristina Santos e Gonçalo Bernardino. A hora do piropo na Rádio Radical. Muito obrigado, professores Cristina e Gonçalo. E segue a nossa emissão agora com amor e filosofia. Ontem, quinta-feira, as turmas do 8º B e 8º C receberam a visita do Dr. António Valdemar, que apresentou uma palestra sobre o tema. A hora do piropo passou por lá e recolheu um pequeno excerto da palestra. Como é que nós sabemos que somos correspondentes? Quando os olhos não se não olhar para nós. Ai, meu Deus! E é recíproco? O que é isso? Recíproco, isso acontece aos dois. Como é que tu vês os teus olhos? Eu estou a perguntar como é que... Normalmente sentimos borboletas na barriga. Já é a segunda vez que eu se fala... Espera lá. Já é a segunda vez que eu se falar em borboletas na barriga. Olha, vou-te apresentar o outro colega que disse o mesmo. É lá. Espero que seja o Miguel. Não. Pensa lá. Se as borboletas estão na barriga, porque é que a gente diz que o amor é no coração? É Dinor Sousa. Porque o amor sempre é um coração. É só por causa disso, então porque é que não é uma barriga? Se as borboletas estão na barriga, porque é que o símbolo do amor não é uma barriga? Porque dentro da tua barriga está o intestino e não queremos associar uma coisa à outra. Obrigado, professora Marília, que recolheu este som. E aproveitando a presença do Dr. António Valdemar, a nossa repórter Joana foi falar com ele e gravou esta conversa. Olá, eu sou a Joana e estou aqui com o Dr. António Valdemar, que veio apresentar uma atividade aos 8º anos. Bom dia, António Valdemar. Bom dia. Quando surgiu o seu interesse pela filosofia? Eu desde pequenino sempre quis ser professor, mas demorei muito tempo a perceber o que é que gostava de ensinar. Podia ser história, podia ser matemática. Um dia conheci uma senhora muito velhinha, que era vizinha de um amigo meu. E a gente gostávamos muito de conversar um com o outro. Ela gostava muito da minha companhia, eu gostava muito da companhia dela. E depois descobri que ela era professora de filosofia reformada. E foi aí que eu descobri o que é que queria ensinar. Portanto, o meu gosto pela filosofia conheci com a doutora Márcia, que já era uma professora reformada e que eu conheci por acaso, e foi a partir daí que decidi ir estudar filosofia. E que razão acha que podem levar um jovem a gostar de filosofia?
Essa pergunta tem truque. A filosofia é a disciplina que estuda a vida. Quem vive gosta de filosofia sem saber. A questão de estudar filosofia ou de viver só é a questão de tentar entender a vida tal como ela é. Qualquer jovem faz filosofia sem saber. Estudar filosofia só o vai fazer compreender que está a fazer filosofia. Nós estamos sempre a fazer questões filosóficas sem nos apercebermos que estamos a fazer filosofia. Porque é que a Lua não cai em cima da Terra? De onde é que vem o universo? Deus existe? Sei lá, tantas questões que a gente colocamos sem saber que estamos a fazer filosofia. Portanto, qualquer jovem que tente perceber as perguntas que está a fazer gosta de filosofia. Se vai estudar filosofia ou não, é outra coisa. Tem um filósofo preferido? É difícil. A gente pode gostar mais de um filósofo por uma razão qualquer, às vezes até tem a ver com o professor que nos ensina esse filósofo. Há professores que a gente gosta mais, professores que a gente gosta menos. Tu sabes bem do que é que eu estou a falar, porque há professores que gostas mais, há professores que gostas menos. Um filósofo preferido. Olha, talvez o Santo Agostinho. O Santo Agostinho é um filósofo que aborda muitos temas que me interessam. O problema do tempo, o problema do amor, o problema da fé. São assuntos que me interessam particularmente. Mas gosto muito do Aristóteles, que foi o primeiro verdadeiro filósofo, no sentido da palavra filosofia, amigo de saber. Gosto muito de um filósofo alemão do século XX chamado Heidegger, que tem muito má fama porque dizem que ele foi membro do partido nazi, mas eu não confundo o pensamento com a pessoa. Eu gosto de ler Heidegger, o que não quer dizer que quisesse ser amigo do Heidegger. Talvez o Santo Agostinho seja o meu filósofo preferido. E se tivesse que escolher um filósofo para nos ajudar nesta guerra atual, qual escolheria e porquê? Ui, essa pergunta tem truque. Nós estamos no lado ocidental da guerra e, portanto, temos o nosso pensamento contaminado pela propaganda ocidental. A guerra tem sempre dois pontos de vista. E nós não conhecemos o outro ponto de vista porque os mídia não são isentos a transmitir as notícias. Havia um filósofo do século XVI, XVII, que se chamava Spinoza, que dizia que nós nascemos nus e morremos nus. Portanto, nós não temos nada. Tudo o que seja ódio, inveja, ciúme, são sentimentos desnecessários, porque nós vamos de um sítio exatamente para o mesmo sítio e a vida não passa de um percurso. Portanto, eu penso que neste momento o Spinoza seria um filósofo que devia ser lido por ambos os lados do conflito. Muito obrigada e até à próxima. Obrigado pela oportunidade e parabéns pela rádio. Que tenham muito sucesso. Rádio Radical, a rádio da Escola Básica 2-3 do Machel. Muito obrigado, Dr. Valdemar, por mais esta colaboração com a nossa escola. Relativamente ao orçamento participativo das escolas, informamos que terminou a fase da submissão de propostas. A votação decorrerá no dia 24 de março. Nos 10 dias anteriores à votação, teremos a divulgação e debate das propostas. Aqui na Hora do Piropo vamos transmitir o tempo de antena das várias propostas.
Agora vamos apresentar um trabalho realizado por os alunos do 9B para a disciplina de Geografia. No âmbito do projeto de autonomia e flexibilidade curricular no impacto ambiental da industrialização ontem, hoje e amanhã. O desafio colocado à turma foi tentar perceber o que as empresas do Oeste fazem, tendo em conta a atividade que desenvolvem e as preocupações ambientais. O nosso repórter Rui Nuno falou com a dona Marcolina Damil, sócia-gerente do restaurante Princesa de Alcântara, no Vilar Cadaval. Vamos ouvir. Bom dia, restaurante Princesa de Alcântara. Bom dia, chamo-me Rui Martim, sou aluno do 9º ano da EB23 Maciel e estou a fazer um trabalho para a disciplina de Geografia sobre o que as indústrias fazem para reduzir o impacto ambiental. Pensei no restaurante Princesa de Alcântara e queria pedir-lhe que colaborasse através da resposta a umas questões. Está interessada em responder às questões? Sim, claro. Autoriza que grave a entrevista de forma a que seja divulgada na rádio da escola? Sim, autorizo. Qual o seu nome e cargo no restaurante? Chamo-me Marcolina Damil e sou sócio-gerente. Os problemas a nível ambiental têm-se agravado e a indústria tem contribuído para esse agravamento. Tem consciência desses problemas? Sim, tenho consciência dos problemas ambientais e do que tem aumentado. Visto que tem consciência, vou fazer-lhe algumas questões para perceber sobre de que forma contribui para reduzir os problemas a nível ambiental. Faz separação dos resíduos e coloca-os nos ecopontos? Sim, fazemos a separação dos resíduos, colocamos os resíduos em caixotes do lixo que compramos próprios para cada tipo de resíduo e depois colocamos nos respectivos ecopontos. O que faz ao óleo alimentar que utiliza para fritar os alimentos depois de utilizados? O óleo alimentar, depois de utilizado, é guardado num recipiente próprio e depois recolhido pela BioAdvance, que o leva para um centro de tratamento de resíduos onde é refinado e reutilizado. Verifiquei que o seu restaurante tem serviço takeaway. Que tipo de embalagens e sacos utiliza para vender comida para o exterior? Tentamos ao máximo evitar o uso de embalagens. Para isso, aconselhamos o cliente a trazer os seus próprios recipientes e sacos. Caso não traga, cobramos pelo que fornecemos e os que temos são feitos de material reutilizável. Normalmente, os consumos de energia elétrica nos restaurantes são elevados. Faz alguma coisa para os reduzir? Sim, todas as lâmpadas do espaço são económicas, o ar-condicionado só funciona quando necessário, os seus filtros são mantidos limpos, assim como os do exaustor, para evitar consumo de energia em excesso. E quando o ar-condicionado está a funcionar, evitamos portas e janelas abertas para não ser desperdiçada energia. As borrachas dos congeladores são periodicamente verificadas para evitar que vedem mal e gastem mais energia. E no que respeita à manutenção dos alimentos no frio, o que fazemos é evitar ao máximo produtos congelados. Por exemplo, sempre que possível compramos produtos locais, do dia e da época, o que além de evitar congelar os produtos também reduz o custo para o cliente. Também confeccionamos a maioria das refeições à medida que os clientes chegam e o que tem que ser previamente confeccionado. Não fazemos em grande quantidade. Assim evitamos sobras, o desperdício e congelar, e o cliente sai beneficiado com refeições confeccionadas no próprio dia. Além do que questionei, que outras medidas toma para reduzir o impacto ambiental? Outras medidas que tomo são, por exemplo, redução do consumo excessivo de água. Fazemos isso colocando a louça suja antes de ser lavada na pia com água e deixamos amolecer antes de lavar e colocar a esterilizar. As sobras de alimentos, como tenho animais e terreno, são para os animais e compostagem na minha própria terra. Assim servem de alimento e de fertilizante natural. O impacto ambiental tem-se agravado. Acho importante que todas as indústrias tomem medidas para reduzir. Porquê? Sim, claro. Se não tomarmos medidas, os recursos naturais vão se esgotar. Os problemas da poluição vão aumentar, como o aumento da temperatura global e a acidificação dos oceanos.
pode haver a extinção de espécies e dos seus habitats, e a quantidade de vida das gerações futuras estará comprometida. Muito obrigado pela sua colaboração. De nada, até uma próxima. Rádio Radical, a rádio da Escola Básica 23 do Maciel. Obrigado, Rui Nuno. Antes de terminarmos a Hora do Piropo número 15, vamos ouvir a Hora da Poesia. Hora da Poesia, por Sandra Oliveira. Olá, muito bom dia a todos os ouvintes. Nesta Hora da Poesia, nas semelhantes e seguintes. Tive um convite especial que me deixou assoberbada. Ter participação temporal na Rádio da Pequenada. Participo com a declamação de trechos de poesia, a minha grande paixão que me acompanha dia após dia. Gratidão, gratidão é o que sinto neste momento, junto com uma enorme emoção e imenso contentamento. É na Escola do Maciel que tudo isto tem lugar, na Rádio Radical, que agora está no ar. Hora da Poesia, por Sandra Oliveira. E assim o nosso programa de hoje chega ao fim. Realizaram e apresentaram esta emissão a Sofia, a Sandra, a Maria João, a Joana e o João, e os nossos repórteres João Pedro e Rui Nuno. E muito obrigada a todos os que colaboraram e fizeram o possível mais esta emissão. E não se esqueçam de visitar a página do Piropo nas redes sociais. Um bom fim de semana e até à próxima sexta-feira. A Hora do Piropo na Rádio Radical.